Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos entrar no mundo mágico de proteção, de cura, de estabilidade das ervas dentro da Umbanda. Na Umbanda, as ervas são elementos fundamentais, portadoras de axé, de energia vital, largamente usada em diversos rituais, como limpeza espiritual, proteção e equilíbrio, conectando o plano físico com o plano espiritual. Sob a regência de Obaloaiê, de Oxóssi e de Ossain. Oxóssi, orixá que representa as forças das matas. Ossain, orixá das ervas curadoras. E Obaloaiê, orixá mensageiro entre Orum e Aiê, o céu e a terra. A energia das plantas em contato com as energias do corpo estimula o equilíbrio, traz uma harmonização interna e externa. São usadas em banhos, são usadas em bate-folha, são usadas em amaci, deitadas, passes e uma infinidade de rituais, incluindo em determinados rituais um pouco especiais, sacramentos. Dentro destes sacramentos vamos destacar os batizados, coroações, casamentos, atos fúnebres, cacicamento. As plantas podem ser usadas em sua forma natural, seca ou em afoxés, que são uma forma concentrada de ervas. As ervas recebem algumas divisões ou classificações, se assim nós podemos dizer, como ervas quentes, ervas mornas e ervas frias, cada qual com sua especialidade diferente. Essas classificações não têm a ver com a temperatura física das ervas. Ao tocá-las, você perceberá que todas elas têm a mesma temperatura. Estamos falando de estado energético das ervas. A importância maior não está na forma de classificação das ervas ou num dogma de sua utilização, mas sim na sua intenção, intenção de amor, intenção do bom, do bem, do bom senso,
da esperança, da cura, da limpeza, do descarrego, do equilíbrio. Muitas vezes, a mesma erva servirá de transporte, de condutor energético para aquilo que você, meu irmão, deseja. As ervas quentes são usadas para banhos de descarrego. Removem energias mais pesadas. As ervas quentes não devem ser jogadas na cabeça, apenas do pescoço para baixo, a menos que seja uma orientação da entidade. Aí pode, aí deve. Sempre. A palavra da entidade vem à frente. Para cada classificação de ervas, temos os verbos atuantes. E são vários, viu? No caso das ervas quentes, verbos atuantes são descarrego, punir, redimir, esfriar, retificar, retrair, estabilizar, tragar, cristalizar. E aí, no caso, tem um sentido de paralisar. Assumir, neste caso, responsabilizar. São ervas como o pinhão roxo, a ruda, o guiné, comigo ninguém pode e várias outras, que nós não vamos comentar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. As ervas mornas, elas são usadas para banhos de proteção, de atração. Elas energizam e atraem vibrações leves, vibrações sutis, boas vibrações. No caso das ervas mornas, os verbos são pacificar, abrandar, amparar, compreender, clarear, conceder, congregar, harmonizar, irradiar, perdoar, solucionar, resistir, vitalizar, vivificar, beneficiar. Temos aí alecrim, manjericão, alfazema, rosa branca, espada de São Jorge. Ervas frias são muito usadas em defumação, para limpeza mesmo, né, de ambiente. Ela elimina as larvas astrais e os espíritos obsessores. Os verbos usados nas ervas frias, os verbos atuantes nas ervas frias, são promover, acrescentar, construir, fundamentar, começar, determinar, levantar, amadurecer, construir. São exemplos de ervas frias. O algodoeiro, a angélica, a artemísia, o
cravo da Índia, e assim como outras, uma infinidade que iremos abordar de forma mais profunda no curso de Afoxé. Assim como iremos também conhecer as ervas destinadas a cada orixá e os seus verbos específicos. Bom, as ervas usadas de forma correta trazem alívio, renovação energética através de elementos sensoriais. Afastam os espíritos obsessores, limpam o campo áurico, eliminam os miasmas e outras benesses. As ervas têm um grande aliado. Um dos elementos primordiais, inclusive para a nossa sobrevivência, está aliado às ervas, que é a água. Além de pertencer na composição do nosso corpo, do nosso organismo, ela está presente na nossa vida como fonte de energia, como fonte de equilíbrio e é um excelente condutor energético. Um corpo hidratado tende a ser mais vigoroso e muito mais feliz. A água pode nos proporcionar sensações capazes de aliviar o estresse, aliviar o cansaço, as dores, nos energizar, nos acalmar. Sabe, o grande médium Chico Xavier nos dizia que um banho é um passe. E é nesta hora, no nosso banho, que muitas vezes nos conectamos às nossas entidades, aos nossos espíritos guiadores, aos nossos mestres. Outro aliado importante das ervas é você. Isso mesmo. Acredite, são suas intenções, desde a colheita, o armazenamento, até a sua ativação. Assunto que vamos abordar também, né, no livro, mas vamos abordar agora. As ervas, para serem removidas de seu caule, de seu pé, de seu habitat natural, tem que ser seguida de ritual, pois elas são seres vivos. E não se deve deixar que nenhum ser vivo sofra. Então, este ritual minimiza o sofrimento das ervas em cada etapa de sua colheita. Este ritual iremos aprender na íntegra no curso de Afoxé. No curso de Ervas e Afoxés. Para o seu uso, as ervas devem ser ativadas, ou seja, despertada. A Mãe Natureza
é tão boa, é tão sábia, é tão maravilhosa, é tão bela, que quando se remove uma parte de uma planta para o seu uso, elas entram em um estado de hibernação, que é um estado fisiológico profundo de inatividade e metabolismo reduzido. Isso evita o sofrimento e danos às ervas. Por este motivo, ela deve ser ativada, despertada, acordada ao ser usada. Ou seja, o cuidado, o carinho, a comunicação é muito importante e faz parte do nosso uso consciente das ervas. Fazer um banho de ervas, um chá, não é somente colocar tudo para ferver, aleatoriamente, enfia tudo ali. Coloca tudo e está pronto. Não. Tudo tem regra. Tudo tem o porquê. Tudo tem fundamento. Regras a serem seguidas, ciclos para serem cumpridos. E o resultado? O resultado é surpreendente. Vamos conhecer algumas aplicabilidades das ervas. Vamos lá. Banho de ervas. Lembra no início, quando falamos da água? Pois é, vamos mergulhar nas propriedades da água na forma de banhos. Banhos quentes. Eles nos equilibram, nos colocam no eixo, no prumo, nos trazem a sensação de harmonia, de tranquilidade. Porém, como tudo nessa vida, tem que ser dosado. Um banho quente, mesmo sendo muito agradável, se for muito demorado, pode causar algumas sensações não agradáveis, como sonolência, depressão, cansaço. Nunca podemos passar por mais de 10 minutos nele. E a variação correta fica entre 5 e 10 minutos, apenas em casos de tratamento como diminuir a pressão arterial, aliviar dores articulares. O banho pode chegar até a 15 minutos. Os banhos frios, eles nos energizam, nos traz à disposição, ativam a circulação sanguínea. Por isso que quando vamos à praia, entramos no mar, na água gelada, temos essa disposição. E depois vem o cansaço, né? Porque a gente fica muito tempo e ativa toda a nossa circulação. Bom, esses banhos, eles são frequentemente usados para diminuir a febre. O preparo de banho de ervas pode acontecer de 3 formas diferentes. Porém,
Qualquer uma destas formas são igualmente benéficas e capazes de ativar as propriedades funcionais das ervas. A importância é desde o processo de escolha, de colheita, quando ainda in natura, de armazenamento, de preparo, entrar na mesma vibração do elemento, aquele que, ao ter contato com o seu corpo, terá um efeito mais forte, um efeito mais duradouro. Seu preparo pode ser por maceração, por infusão ou por decocção. Maceração. Um processo de emergir as plantas em água, deixar descansar por horas, até por dias. Coloca-se por cima, deixa ela descansando e ela sozinha vai submergindo. Por ser um procedimento lento, costuma ser utilizados em ocasiões especiais, ocasiões festivas. Infusão. Um processo onde se adiciona a uma planta em água fervente e deixe ela descansar por alguns minutos. A infusão é o processo mais utilizado. A decocção trata-se do processo de misturar as plantas com a água e aí sim levar ao fogo para que ela atinja a fervura. Juntas, são geralmente aplicadas estes métodos em raízes, sementes e algumas determinadas folhas. Mas todo este processo tem um ritual a ser seguido. Vamos lá. Deixe amornar a água. Enquanto isso, tome o banho higiênico, sem qualquer procedimento especial. Seque o corpo com uma toalha e só aí se banha o corpo com o chá. Aquele que você preparou com ervas. As regras que vamos elencar servem para as 3 formas de banhos. Porém, no caso da decocção, a erva deverá ser fervida junto. Desligue a fonte de calor quando a água atingir 100 graus centígrados, ou seja, quando ela entrar em estado de evolução. Quando ela evoluir, quando atingir a fervura, quando subir aquelas bolinhas de ar. Em seguida, já com o fogo apagado, deixe descansar por alguns segundos, evitando que o vapor queime a sua mão. Coloque
a planta nas mãos, a erva na palma de sua mão, ou o composto de ervas, e dê um sacolejo a fim de acordar as ervas. Ou então, sopre, balance, desperte a erva e em seguida converse com ela e peça que realize ali sua função de acordo com a sua necessidade naquele momento. Oração. Isto é orar. Oralidade, falar. Fale com a planta. Fale com a erva ou com o composto de ervas. Se for proteção, você pede proteção. Se for descarrego, você pede descarrego. Se for um banho de concentração, peça concentração. Enfim, converse com ela e faça o seu pedido. Após isso, peça à Mãe Natureza e ao Pai Criador que ative aquelas ervas e deposite lentamente a erva junto à água fervida. Toda erva seca ou fresca deve ser consagrada. Essa consagração deve ser feita para banhos, defumação, chás e tudo que envolve a magia das ervas. Em alguns rituais, e só em rituais específicos, se faz o uso de uma vela para iluminar o caminho energético para ver esta acoplagem. Mas, no caso dos banhos, de modo geral, não há esta necessidade, pois já contamos com o elemento fogo durante a fervura da água. Despeje então o composto em seu corpo, sempre do pescoço para baixo, em sentido anti-horário, seguindo a ordem frente, daqui para cá, esquerdo, trás, direito. Repita essa sequência até formar 3 vezes. E durante esse processo, mentalize a ativação, a atuação da energia das plantas em sua própria energia. Recomendamos que não se deve banhar a cabeça para evitar a manipulação energética direto do chakra coronário. Essa manipulação pode causar confusões, desconcentração, dependendo da planta, da erva utilizada e da sensibilidade de cada um. O uso das ervas na aromoterapia. Olha que lindo! O uso
das ervas in natura, afoxés ou outras substâncias são de forma mais fáceis de ser encontradas, como as essências, têm a propriedade de atuação em ambientes e em pessoas também, em automóveis, em espaços onde o ar possa ser rarefeito. Podemos separar em categorias: incensos, defumadores, que podem ser de vareta, piramidal ou voide, essenciais para a nossa concentração. Existem também as essências, a água de cheiro, as velas, os difusores e uma grande variedade que são capazes de nos influenciar através de suas propriedades aromáticas. As ervas nos equilibram, porém, o conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço. Muito pelo contrário, ele abre espaço para outros, para novos conhecimentos. Então, o médium que se dedica a conhecer, a estudar, a ampliar o seu leque, a sua gama, o seu campo de conhecimento, propicia para que as entidades fiquem muito mais à vontade para prescrever um banho de ervas, por exemplo, ou uma defumação específica, um bate-folhas, usando as ervas e outros elementos. Pois o médium saberá exatamente a sua funcionalidade, para que serve, e não bloqueará a condução da informação ditada pela entidade ao pé do ouvido, ao chakra. Faça proveito deste conhecimento. Faça proveito, mas proveito de forma grandiosa e consciente. Trate o orixá, trate as entidades, trate as ervas, a água, a natureza, a sua natureza de criação. Trate o conhecimento adquirido através dos estudos em livros impressos, em videoaulas, em e-books e principalmente adquirido através do diálogo, do ensinamento das entidades, com respeito e com seriedade. Assim como a Umbanda, que é coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos! Fiquem na paz do Mestre Oxalá. Nos encontramos no próximo podcast. Axé!